Hoje nós vamos falar sobre servir por amor. O texto base dessa série de mensagens é João 13. Eu quero ler apenas um versículo de João 13 para nós iniciarmos. Mantenha a tua Bíblia aberta, nós temos uma série de outros textos para ler. João, capítulo 13, nós vamos ler apenas o verso 1. O que foi trazido como base para essa série de mensagens foi o ato de Jesus no lava-pés, onde ele olha para os seus discípulos, percebe que eles estavam tendo contendas entre si, quem vai ser o maior, e ele coloca água na bacia, tira sua túnica, ele vai ali, pega a toalha e lava os pés dos seus discípulos. Um deles, que é Pedro, fala: olha, você não pode lavar o meu pé. Isso é de serviçal. E Jesus fala para Pedro: olha, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. E Pedro fala: então lava tudo. E aí Jesus fala: não, fica tranquilo, vou lavar só o pé. E parte disso, né? Jesus, o Senhor de todo o universo, aquele que é o Criador, mantenedor e consumador de todas as coisas, servindo e não abrindo mão da sua posição de autoridade para servir. Nesse domingo nós vamos falar um pouquinho sobre a intencionalidade do amor presente no serviço. Porque é por aí que João, que está descrevendo o cenário, ele começa por isso. Olha João 13:1, ele diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Olha que interessante, ou seja, Jesus sabia de tudo o que estava para acontecer. Tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe por que é tão interessante esse texto? Porque Jesus vai agora deixar, através do serviço feito com o lava-pés, um exemplo que deveria ser seguido pelos seus discípulos no relacionamento um com os outros, entre eles, e também como um padrão de excelência para servir aqueles que viriam. E João olha e fala assim: olha, nesse texto tão importante, que é um padrão de conduta para todo o mundo cristão, João fala assim: olha, mas eu tenho que explicar antes que o gesto de Jesus foi intencional, porque Jesus os amava. Não é legal isso? Jesus fez esse gesto de servi-los, servindo como exemplo para que eles continuem, porque ele os amava. E por isso que nessa mensagem nós vamos seguir por uma linha muito simples, que é: eu sirvo o meu irmão porque eu amo o meu irmão. Ok até aqui? Eu sirvo o meu irmão. O que eu estou fazendo hoje é servir. Eu sirvo ao meu irmão por amor ao meu irmão. Porém, eu amo o meu irmão porque eu amo a Deus. E eu só amo a Deus porque eu recebi esse amor antes de Cristo. Então, a gente vai desenrolar um pouquinho essa conversa dentro desse segmento, dentro dessa ideia de como eu consigo servir ao meu irmão por amor a ele. E esse amor foi recebido de Cristo, ele não é natural meu. Quando a gente segue essa ideia de que Jesus nos ama, que foi expressa no capítulo 13, verso 1 de João: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A gente estava conversando terça-feira no Ministério Pastoral sobre isso, e uma pergunta, ela colocou a gente para pensar, e eu falei: olha, a gente não pode começar essa mensagem domingo sem que essa pergunta esteja gritando na sua mente, e você tem que sair daqui com ela gritando. Você sabe que Jesus te ama? Você sabe que Jesus te ama?
Balança a cabeça, sim ou não? Sabe? Agora, a outra pergunta, eu não quero que você me responda, eu queria que você pensasse nela e a gente vai orar em seguida para a gente continuar a mensagem. Você sente o amor de Jesus? São coisas totalmente diferentes. Saber que Jesus me ama é bem simples. É um ato intelectual, eu estou numa igreja evangélica, recebo essa informação dominicalmente, leio ela enquanto participo da minha escola bíblica. A segunda pergunta ela é extremamente pessoal e reflexiva. Você sente que Jesus te ama? Você percebe isso no teu dia a dia? Você reflete sobre isso? Você gasta tempo nisso? E essa talvez seja a pergunta mais importante, porque se você sente esse amor, eu tenho certeza que esse amor te constrange, ele te move, ele te transforma, ele te guia, ele te leva. E não sei qual é a sua experiência com esse amor, mas na minha experiência, normalmente, ele me leva para lugares onde eu não ia, ele me constrange em fazer coisas que naturalmente eu não faria, algumas outras que talvez eu não tivesse nem vontade de fazer. Mas na medida em que você vai vendo o amor de Jesus atuando, você vai se moldando a ele. Vamos orar sobre isso, em seguida a gente continua. Curva a tua cabeça, fecha teu olho. Pai de amor, nós estamos, Senhor, com a Tua palavra aberta diante de nós. Senhor, faremos as leituras, Senhor, mas que não saia nenhuma única palavra da minha mente, do meu interesse. Senhor, que o Teu Espírito Santo use-me apenas como um instrumento para transmitir a mensagem à Tua igreja. Senhor, que no próximo ano, os servos da IBAB, mas da IBAB no sentido de os servos que te servem através da IBAB sejam conscientes de que são Cristo em cada aperto de mão e sorriso que dão aqui nesse lugar. Senhor, faz desse lugar um verdadeiro ponto do Teu reino aqui nesse bairro, aqui nessa cidade. Traz, Senhor, aqueles que vão Te servir aqui conosco. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pelo Teu carinho, em nome de Jesus. Amém. Não existe serviço por amor sem antes experimentar o amor. Eu queria ler 2 textos com os irmãos. O primeiro deles está em Romanos 5. Romanos 5, verso 5. Depois de uma sequência, Paulo fala assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa expressão não é que ele foi derramado um dia e está resolvido. Essa expressão que Paulo está transmitindo é que esse amor, ele está sendo derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. É como se o Espírito Santo estivesse num ato constante de colocar o amor no nosso coração, de trazer o amor ao nosso coração. Um ato diário. Outro texto que eu quero ler com os irmãos está em 1 João 4, 19 a 21. 1 João capítulo 4, do verso 19 ao 21. Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão a quem vê, quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. A ideia principal dessa introdução da mensagem é que você só consegue entregar aquilo que você já recebeu. Você não consegue entregar algo que você não conhece. Por isso a pergunta é se você, não só se você já compreendeu que Jesus te ama,
Porque é muito natural que eu pergunte numa igreja evangélica, Jesus te ama? E todos digam, sim. Porque o teu intelecto te guia e você passa a pensar, olha, é natural que essa seja a resposta. Agora, diferente é quando a gente aprofunda um pouco mais a pergunta, se você sente. Se você sente que Jesus te ama, e quando eu perguntei se você tem refletido nisso, porque nós vivemos o nosso cérebro ele faz uma coisa extraordinária, que ajuda muito a gente no nosso dia a dia, que é automatizar processos. Vamos lá, você tem isso em todas as áreas da tua vida. Esses dias eu estava indo trabalhar com a minha esposa no carro e a gente foi conversando, saímos aqui do Bingen, o meu escritório lá no centro. Aí fui indo. Quando eu parei o carro no estacionamento, eu falei com ela assim, Gi, nosso cérebro é muito doido. Eu não lembro de lugar nenhum que eu passei. Eu não faço ideia como eu cheguei aqui. Eu sei que a gente estava em casa, estávamos conversando e quando vi, estou dentro do estacionamento. Alguém que dirige já teve essa impressão? Lembra quando era no começo? No começo você tinha um gasto de energia muito grande para dirigir? Caramba, peraí que eu tenho que ajeitar esse espelho, eu tenho que botar o cinto, peraí, agora eu tenho que ajeitar isso aqui, e agora, não, agora eu abaixo aqui, agora eu passo aqui, agora eu aperto aqui. Não era assim? Tem gente que tem pavor, né? Olha, gente, não é possível que alguém dirija. É muita coisa para fazer. E com o passar do tempo, o teu cérebro ele vai pegando esses processos e vai automatizando. Quando vê, você sai da sua casa, chega no seu trabalho, não sabe nem como foi. Sabe qual é o problema? O que é uma bênção que ele faça, porque a gente não gasta tanta energia com algumas coisas, ele faz com tudo. E talvez você tenha saído da sua casa e chegou aqui na igreja e nem sabe por quê. Por que você veio na igreja hoje de manhã? Porque é domingo de manhã, é dia de ir na igreja. Tem alguém que foi criado dentro da igreja e domingo de manhã é dia de estar na igreja? A gente fica até meio perdido quando não vai na igreja, né? Assim, tá, mas e aí faz o quê? E essa é uma sensação muito estranha, porque você chegou, você cantou, você ouviu a mensagem, você entregou seu dízimo e oferta e foi para casa por hábito, no automático. E eu não percebo isso nas ações de Jesus na Bíblia. Começa a olhar as ações de Jesus na Bíblia, você vai ver que são gestos de serviço sempre orientados por um amor intencional. Eu vou para tal lugar, mas eu vou passar por Samaria. Os discípulos, Senhor, o caminho é complicado, hein? Lá não é bom de não. Mas eu tenho a intenção de passar lá, porque movido pelo meu amor, eu tenho algo a fazer lá. Eu vou servir uma pessoa lá. Você compreende como é que é diferente? Eu vou curar um leproso. Senhor, já sei como é. Tu vai olhar para ele e falar, tá, perdoados são os seus pecados e está salvo. Ele, não. Nesse eu vou tocar. Eu vou curar um homem cego. Tá, Senhor, e esse tu vai fazer o quê? Tocar? Não, eu vou perguntar para ele o que ele quer. E eu vou nessa, sabe? Eu não tenho um hábito, eu não tenho uma rotina, eu tenho um pensamento intencional que é movido pelo amor que eu sinto, então eu intencionalmente moldo o que eu faço para servir o meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem vindo para a igreja, vestir o colete da integração e teu coração está te trazendo algo assim, Senhor, que cada aperto de mão, cada sorriso que eu entregue aqui na entrada, o meu irmão sinta o amor de Jesus que eu sinto. Muda tudo ou não muda tudo? Senhor, que cada nota que eu vá tocar aqui não seja só uma preocupação em sermos o melhor ministério de música de Petrópolis,
o mais afinado, mais ritmado, mais não sei o quê. Senhor, tudo isso é bom, mas eu tenho total consciência que tudo isso é secundário. Eu tenho total consciência, Senhor, que cada nota que eu tocar aqui, ela vai ter no meu rosto um sorriso, para que o meu irmão seja levado a sentir o mesmo amor de Cristo que eu sinto. Muda ou não muda? Que cada palavra preparada aqui não seja só uma escala. Ai, Tiago, eu que vou pregar domingo? Mas eu já vou fazer escola dominical. Eu vou fazer, sabe? Cada palavra que sai aqui como palavra pastoral, ela sai assim: Senhor, eu não tenho a capacidade de transmitir, que Teu Espírito Santo, pelo amor que eu sinto, Ele toque a vida dos irmãos para que eles consigam compreender e sentir aquilo que eu sinto ao servir e estejam dispostos a fazer a mesma coisa no próximo ano, a servir um ao outro porque amam o outro e amam o outro porque te amam. Isso faz sentido para você? Você entende que isso muda tudo? Eu quero te mostrar como isso muda. Vai comigo lá em Mateus 22. Mateus 22, Jesus está sendo interrogado por religiosos, querendo pegar ele numa pegadinha. Vamos ler só do verso 34 ao 40. Os judeus tinham duas grandes facções, saduceus e fariseus. Eles eram poderosos. E aí os saduceus tentaram ali pegar Jesus, e Jesus se desvencilhou deles com uma facilidade enorme e botou eles numa posição difícil. Aí os fariseus falaram: agora com a gente, vamos enrolar esse rabi aí. E aí eles vão interrogar Jesus, olha só. Os fariseus, sabendo que Jesus, verso 34, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Olha que interessante, ele não perguntou nada do sentido: mestre, o que eu faço para agradar a Deus? Mestre, como eu faço para expressar o amor a Deus? Como eu faço para servir o meu irmão? Como eu faço, sabe? Não tem nenhuma pergunta desse tipo. A pergunta é: qual o maior mandamento na lei? Jesus responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ou seja, ame ao Senhor seu Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A resposta de Jesus está certa ou está errada? Está certa, não está? Mas você compreende que ela é uma resposta formal? Ela parece aquela resposta de aluno que não quer se envolver com o professor. O professor pergunta: o que é isso? O aluno responde: é aquilo. Estou certo, né? E ele responde dessa forma aos fariseus, que eram os doutores da lei, mas é uma resposta formal, conceitual, doutrinária, mas que não envolve a vivência, você percebe? Porque os fariseus não colocaram nada da sua vivência com Deus diante de Jesus na pergunta. E Jesus também não envolveu nada da vivência com Deus na resposta. Eles perguntaram a Jesus: qual é o maior mandamento? E Jesus diz: o maior mandamento é esse, semelhante a esse é esse. Desses dois dependem toda a lei e os profetas. Acabou. Doutrina. É muito parecido com o que a gente fez no começo aqui. Você sabe que Jesus te ama? Resposta doutrinária correta, para tirar 10. Sim, sei. Se eu te falasse assim, aquela pergunta que todo aluno detesta depois, né, da pergunta é: justifique. Você vai falar: mole. Claro que ele me ama, porque ele morreu na cruz pelos meus pecados para que eu tenha direito a ter uma vida eterna com ele. Nota 10. Mas não envolve vida. Compreendeu? Doutrinariamente, super correto. Tirou nota 10.
Só que isso não muda a vida. E é estranho falar isso, né? Vai comigo. Vamos ver uma outra maneira de abordar o mesmo tema que Jesus tem, não mais para religiosos, não mais com pessoas interessadas em saber tudo da lei, não mais em pessoas interessadas em cumprir todas as regras, mas o tratar de Jesus desse tema com pessoas que conhecem e convivem com ele. Olha como Jesus falou disso aos seus discípulos. Vai comigo agora em João 13 de novo. João 13. Nós vamos ler 34 e 35. Vamos ler 2 episódios aqui de João. João 13, 34 e 35. Olha só. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Antes da gente comentar, João 15, verso 12. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Entende que é completamente diferente? Para um primeiro grupo, uma resposta conceitual, doutrinária, correta. Para um segundo grupo, uma conversa que forma uma maneira de adorar a Deus corretamente. Totalmente diferente. Repara no seguinte: quando Jesus responde sobre a lei de forma correta, ele evoca, lá no texto de Mateus 22, a lei evoca: ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, a lei traz um conceito que é, olha, ama o teu próximo com o maior amor que você conhece. Lembrando que Jesus estava vivendo no tempo da antiga aliança, ok? Tempo da nova aliança a partir da cruz. Perfeito? Seus discípulos vivem a nova aliança. Jesus vive na antiga. Então, quando Jesus vai falar do amor segundo a antiga aliança, ele fala para aqueles religiosos: o que está aqui é: ame ao seu irmão com o maior amor que você conhece, que é o amor por si mesmo. Mas quando ele vai falar disso com os seus discípulos, o público é outro. Ele não está mais falando com religiosos que viveram a vida inteira destrinchando a lei, com homens que se vestiam diferentes porque tinham que parecer diferentes, com homens que não iam aqui, não iam ali, não faziam isso, não faziam aquilo, não se misturavam com isso ou com aquilo. Jesus agora está falando com os seus. Eu imagino Jesus falando assim: olha, eu vou falar com vocês agora sobre amar e servir, tendo como base 3 anos de vida juntos, me vendo amar e me vendo servir. Agora eu vou falar com vocês como a coisa funciona. Amem-se uns aos outros com o maior amor que vocês conheceram. Não mais como a lei manda, amem uns aos outros como a si mesmo. Não. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um amor muito maior do que o amor a si mesmo. Prova disso que todos eles entregaram suas vidas por Jesus. Ele está dizendo: olha, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um amor muito maior do que o que você tem por você mesmo. Vocês conheceram o meu amor. Vocês sentiram o meu amor. Vocês sentiram o meu resgate. Vocês sentiram o meu tocar em vocês. Vocês me sentiram. Vocês conviveram comigo. Então vocês receberam o meu amor. Amem os seus irmãos com ele. É mais do que a lei mandava.
é superior ao que a lei mandava. Ame os teus irmãos com o mesmo amor que você sente de Jesus. Gente, isso muda muita coisa. Isso muda a forma com que você canta, com que você aperta, com que você atende, com que você fala. Dentro e fora da igreja. Isso muda a forma com que você atende seus clientes ou com que você trabalha para o seu patrão. Porque agora você é intencional. Agora, quando você está, seja numa empresa pequena ou grande, você está lá não para trabalhar, mas você está lá assim, olha, eu preciso que as pessoas ao meu redor sintam o amor de Jesus. Pastor, mas eu trabalho na PM. Ok. Caramba, aquele local com falas pesadas, aquele local com ambiente ruim, aquele local onde acha legal matar. Eu não estou dizendo que sejam todos, mas tem alguns que gostam. Você vai dizer, intencionalmente não, eu tenho que transferir a todas essas pessoas um amor que elas ainda não conhecem. E não é o amor pela minha própria vida. Eu tenho que transmitir a elas um amor que mudou quem eu sou, mudou a minha conduta, mudou a minha fala, mudou a maneira que eu vivo. Eu tenho que transmitir a elas o amor que Jesus teve por mim. E aí você pode falar, às vezes, Fábio, eu estou num lugar que se eu fizer isso, eu vou ser só eu. Amém, vai ser só você. Até o Espírito Santo, como Romanos 5,5 diz, até que o Espírito Santo toque um outro coraçãozinho e mostre o amor de Cristo para esse outro coração. Enquanto isso não acontecer, você vai continuar na sua atitude de servo de Jesus, que é transferir em serviços o amor que Jesus faz você sentir. É fácil? Gente, não é fácil não. Até porque, deixa eu te falar uma coisa, tem uns próximos que são difíceis, né? Meu Deus do céu, tem uns próximos que tu olha assim e fala, Senhor, que próximo caprichado é esse, hein? E pensa bem, quando eu pego um próximo caprichado, era capaz de eu abrir mão de servi-lo se fosse pelo amor que eu tenho a mim mesmo. Mas quando eu compreendo que enfrentar essa dificuldade, quebrar essa barreira, é a mesma coisa que Jesus fez por mim, porque eu acredito que eu era um cara difícil para qualquer pessoa. Eu acredito que eu era um cara muito complicado. Toda vez que eu penso assim, Senhor, eu vou ter que trabalhar com essa pessoa, que pessoa difícil. Eu sinto Deus falando aqui dentro assim, você era fácil, né? Ai, tá bom. Gente, isso muda a forma de olhar. Isso muda a forma de viver. Isso muda a forma de compreender o que você está fazendo onde você estiver. Por exemplo, eu saí de casa hoje pensando, hoje eu só vou falar com quem é tetra. Aí Jesus falou para mim, não, Fábio, tem teus amigos tricolores, vascaínos, botafoguenses. Eu amo eles também. Eu falei, então eu vou amá-los também. E aí nem sempre é fácil. Você percebe a diferença? A lei, ela evoca uma capacidade natural que você tem. Autopreservação. Então não faça aos outros aquilo que você não quer que não façam a você. Jesus inverte o papel, ele fala assim, não. Faça aos outros aquilo que eu já fiz a você. Saia da postura passiva que a lei te coloca. Se tu não incomoda ninguém, está tudo bem. Vire a parte ativa da coisa. Com o mesmo carinho e amor que eu tratei, você trata também. Lembrando sempre que não é muito fácil. E lembrando que não é fácil, porque quando você lembra que não é fácil, você percebe que esse gesto, que essa atitude de serviço por amor, não está em você. Então, quando você é intencional nesse processo, essa palavra tem que ser gravada. Quando você é intencional em amar e servir ao teu próximo com o amor de Jesus, você compreende que você não tem essa capacidade.
E você vai passar, provavelmente, a começar os seus dias pedindo: Senhor, me dê a capacidade de amar o meu irmão. Senhor, me dê a capacidade de servir as pessoas onde eu estou trabalhando. Me dê a capacidade de atender e servir aqueles que eu não quero. Porque isso não está em mim. Isso não é da minha natureza. A minha natureza é servir aqueles que me servem. Por exemplo, quem participa do Peniel, quem participou do Peniel faz assim? Uma bênção, Peniel. Quem não participou, em maio tem outro, vocês vão participar. É uma bênção. E você ali é servido, e você consegue quase que palpar o amor que é entregue no serviço a você. Sabe qual é a primeira reação quando termina o Peniel? São as pessoas virem para a gente e falar assim: pastor, como eu faço para servir? Como eu faço para servir? Por quê? Porque você só entrega aquilo que você recebe. Você não consegue transmitir aquilo que você não tem. E elas receberam ali o amor de Jesus traduzido em serviço. Então elas olham para aquilo e falam: eu quero entregar isso também. Eu quero que outros sintam isso também. E aí a coisa funciona. Os discípulos só amavam porque eles foram amados. Eles só serviam porque eles foram servidos. Eles se entregaram porque eles receberam. Servir por amor, gente, é um ato intencional. Pensa comigo. Se você passa a atuar naquilo que você faz com a intenção de transferir o amor de Cristo naquilo que você faz, a sua preparação vai ser diferente. A sua movimentação em torno daquilo vai ser diferente. Deixa eu ler um texto com vocês. Vamos lá do Antigo Testamento. Vamos lá em 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Deixa eu tratar dessa questão da intenção. Deixa eu te falar o que está acontecendo em 2 Samuel. Davi, sem ser orientado por Deus a partir daquilo que ele achou, ele pediu ao seu comandante Joabe que fizesse o recenseamento de Israel. Promova um recenseamento de Israel. E aquilo levou muitos meses para acontecer. O texto não explica por quê, mas esse gesto foi reprovado por Deus. Esse gesto foi tido como pecado. A gente imagina que Davi estava querendo ver qual era a força de Israel, mas Davi pecou nesse ato. E quando ele peca, ele pede perdão a Deus e reconhece a necessidade de oferecer um sacrifício a esse Deus em reparação ao pecado que cometeu. Isso, antiga aliança, ele está agindo adequadamente como Deus pediu para que fosse feito. Olha só, 2 Samuel 24, lá no verso 24, diz assim: porque o rei disse a Araúna... Não, peraí, deixa eu chegar um pouquinho antes, senão não vai fazer sentido. Olha só, verso 20. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até esse seu servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo, que era o castigo pelo pecado de Davi. Então Araúna disse a Davi: que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece. E acrescentou: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Porém,
Porém, o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Sabe o que é interessante? A ação de Davi, primeiro, ela tem consciência. Ele tomou consciência do seu pecado. Ele tinha consciência de quem era o seu Deus. E ele tinha consciência do que era preciso fazer para fazer a reparação. A partir disso, ele passa a agir com intenção. Ele vai para fazer o sacrifício. Se ele recebe tudo aquilo que Araúna ofereceu e entrega a Deus, o sacrifício era de quem? Do Araúna, normal. Então Davi, com essa intenção gritando na mente dele, ele fala: não posso fazer isso. Eu tenho que oferecer um sacrifício a Deus dessa forma, então deixa que eu faço. Eu quero fazer. E ele faz o sacrifício. Por que eu quis trazer esse exemplo de Davi? E vou trazer o exemplo de Maria. A gente não precisa ler o texto. Lucas 1 e 2. Maria, servindo como mãe de Jesus, aceitou o que para aquela época foi um grande fardo: ficar grávida sem estar casada. Foi adultério na mente das pessoas, né? Que estavam vendo, reconhecendo, se colocando na posição de serva. Ela aceita, ela engravida, ela cuida, ela protege e ela auxilia aquela criança a crescer. Ela serve com amor. E eu quis trazer isso, essas duas imagens, assim, de forma bem rápida, para que a gente fixe a ideia de que a gente não está falando. Eu acho muito difícil falar de amor, porque quando a gente fala de amor, a gente é levado sempre àquele sentimento do gostar ou não gostar. Mas eu também acho muito complicado quando teólogos vão falar de amor e vão falar que a Bíblia traz um amor que não tem a ver com gostar ou não gostar, é um amor de ordem, é um amor de ação. Ok, tudo bem, é sim. Mas eu não vejo Jesus agindo dessa forma. Eu não vejo os grandes servos de Deus agindo porque são obrigados a agir ou só porque têm a consciência de serem servos. O que eu tenho entendido com essas leituras é que a consciência de que meu Deus é o Senhor e eu sou o servo me coloca à disposição. Você compreende essa fase? Eu entendo que Deus é o meu Senhor e eu sou um servo. Esse Senhor tem um propósito, ele tem um reino que está sendo estabelecido e ele me diz: Igor, você é servo nisso. E você fala: sim, Senhor. E daqui para lá eu tenho duas maneiras de servir. Eu posso ser um cara emburrado, que faz as coisas porque tem que fazer, ou eu posso compreender o que Jesus está me convidando. Eu prefiro olhar para isso e perceber que esse chamado rigoroso da lei foi substituído por Jesus quando ele fala assim, antes de chamar o Igor aqui para servir, ele fala assim: Igor, deixa eu te mostrar o que eu sinto por você. E o Igor vai sentir uma coisa. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: como é que você explica, pastor, a presença de Jesus em você? Eu falei: eu não sei. Porque você pode achar que sentir a presença de Jesus é sair alegre sempre. Eu fico triste igual todo mundo. Você pode, sabe, não tem a ver com essas coisas. É uma coisa que eu não sei como é. Eu não sei explicar. É aquela velha história: eu estou chupando uma laranja e te pergunto qual o gosto que essa laranja tem. Você pode intelectualmente saber qual é o gosto de laranja, saber até se gosta ou não de laranja, mas você não tem como saber o gosto que eu estou sentindo ao chupar esta laranja.
Esta laranja quem está chupando sou eu que sinto, eu que sei. E você me pega, Fábio, explica o gosto dessa laranja. Não sei explicar, eu sei que é laranja e eu estou gostando. E quando Deus chama o Igor, ele fala assim, Igor, você experimentou. E o Igor fala, Senhor, foi muito bom. Senhor, isso foi muito bom. E aí Deus agora vira para o Igor e fala, Igor, vem servir. É um convite. Vem servir com o objetivo de, através de você, eu alcançar outras pessoas. E o Igor entendeu e sentiu isso de uma maneira tão nítida, que ele fala, eu quero transmitir isso ao maior número de pessoas que eu puder. E para ele não importa se ele transmite isso lendo a Bíblia, ou se ele transmite isso apertando a mão, ou se ele transmite isso deixando a cadeira mais alinhada possível, ou se ele transmite isso quando te dá um abraço, quando te encontra. Porque a intenção dele é muito clara. Eu sirvo a esse Senhor, eu sou servo desse Senhor, não sou eu quem escolhe o serviço, é meu Senhor que fala qual é o serviço que eu tenho que executar, mas quando eu executo o serviço que o meu Senhor manda, eu o faço com amor do meu Senhor. Eu o faço com propósito. Eu faço com intenção. Significa que eu não canso? Não significa nada disso. Você cansa igual. Significa que às vezes eu não fico chateado? Fica também, gente. É tudo gente esquisita. Tudo complicado igual eu. Eu tenho as minhas complicações, você tem as suas, e às vezes a gente se esbarra. Mas você entende? Quando eu estou servindo à igreja, quando eu estou servindo ao pastor, quando eu estou servindo porque eu estou habituado a servir, todas essas coisas me distraem. Essas coisas me fazem parar, essas coisas me incomodam, essas coisas me fazem mudar. Mas quando eu estou servindo para transmitir o amor que Jesus tem demonstrado a mim, todas essas coisas podem ser tratadas. Porque se o Vinícius se esbarrou comigo no servir, o amor que Cristo coloca em mim não me deixa o Vinícius para lá. Não, o amor que Jesus coloca em mim, às vezes eu posso até ter intenção, com o Vinícius não dá, cara. E aí Jesus fala aqui dentro assim, Fabinho, ele está vendo Jesus em você, né? Falei, tá bom, Vinícius, vem cá, irmão, dá um abraço aqui, desculpa, cara, tá tudo certo. Com o Vinícius é assim, né? Desculpa, cara. O amor, ele toma um outro espaço, que não é o espaço só do gostar, mas também não é o espaço só da obrigação. Ele toma um espaço central, que eu vivo a partir dele. Eu vivo porque eu recebi, então eu transmito. Ele toma uma outra coisa. Eu queria encerrar essa mensagem com algumas perguntas que eu gostaria que você refletisse durante toda a sua semana. Na verdade, eu quero antes te fazer um convite. Sem ser esse domingo agora, o próximo domingo, na escola dominical, ou seja, de 9 horas até as 10h20, nós vamos estar reunidos aqui no templo, apresentando os ministérios da igreja aos servos. É uma escola bíblica de servos. Por quê? O próximo ano está aí. Inicia-se um novo processo de 2 anos, de novos líderes, novos servos envolvidos com o reino de Deus. Então, o convite que eu quero te fazer é: ore a Deus pela sua posição nos serviços do reino. Ore e venha sem ser o próximo domingo, o outro. Pode vir no próximo também, tá? Senão não vem ninguém no próximo, né? No próximo é Levítico, a gente está estudando. Mas se não vem no próximo, vem no outro, que vai ser essa escola bíblica de servos, onde a gente vai apresentar os ministérios. E eu vou te convidar para orar, não só assim, Senhor,
eu tenho habilidade nisso, eu quero te servir nisso ou naquilo. Ora a Deus falando assim, Senhor, eu quero ser um canal de transferência do teu amor. Duas coisas. Se a vida ofuscou um pouco a presença desse amor, se coloque em oração para que Jesus se apresente a você novamente, para que o Espírito Santo reaqueça e te renove nesse amor. E a segunda coisa é para que, quando você estiver aqui vendo quais são os ministérios da igreja, como a igreja caminha, que você não procure ministérios para servir ou liderar ou para estar junto, porque as suas habilidades são mais adequadas para isso ou para aquilo. Mas peça a Deus para que te encaminhe aos ministérios que Ele quer usar você nesse local. Amém? Eu tenho certeza absoluta que uma igreja composta de servos que amam o seu irmão e por isso estão servindo, porque estão transmitindo o amor que receberam de Cristo, no serviço em que o seu Senhor colocou, é poderosíssima para a implantação do reino. Poderosíssima. Porque é uma maneira de entender o serviço que elimina completamente a minha pessoa e a sua pessoa, e nós vamos estar juntos reconhecendo e pedindo a Deus que seja somente Ele atuando através dessa igreja. Eu vou te dizer, é muito melhor assim, tá? É muito melhor assim. Queria te trazer algumas perguntas para a gente encerrar. A maneira com que você tem servido aos seus irmãos, dentro e fora da igreja, tem refletido Cristo? As pessoas têm visto Cristo em você? Quando você está prestando um serviço? Mais profundo do que isso, quando você está se relacionando dentro de casa com a sua família tem visto Cristo em você? Tem visto um servo de Deus em você? Sabe por que eu estou falando dentro da família? Porque tudo começa lá. Lá é o lugar que você anda sem máscara. Você acha que dentro da minha casa eu sou o pastor Fábio? Não, dentro da minha casa eu sou o pai, eu sou o marido, eu sou o chato, eu sou o mala. Eu não tenho máscara lá. Eles conhecem a minha essência. E conhecendo a minha essência, eles estão vendo Cristo? Minimamente isso é para se preocupar. Lembra da intencionalidade? A intencionalidade começa na minha casa. Eu tenho que ser intencional na minha casa. Minhas conversas com meu filho têm aproximado meu filho de Deus? Ou eu tenho só me preocupado em aproximar o meu filho da igreja? Isso é um problema. Ah, não. Na minha casa eu sou um sacerdote, eu arrasto meu filho e coloco ele sentado aqui. Está tudo bem, tem um momento da vida em que precisa ser assim. Mas e quando esse momento passa? Ele está sendo construído um servo de Deus? Pelo amor que você tem derramado na vida dele? Ele tem visto isso? Pensa nisso em todas as áreas da sua vida. Mas eu acho que por aí é um bom lugar para começar. Segunda coisa, você tem servido por obrigação, compromisso, hábito? De verdade, como é que tem sido o teu serviço aos seus irmãos aqui na IBAB? De verdade, não precisa me responder, isso é para você pensar. Como tem sido os apertos de mão que você tem dado aqui na IBAB? Eles têm intenção? Eles têm esse foco em eu tenho que dar esse aperto de mão porque esse irmão tem que ver um sorriso, ele tem que sentir Cristo nisso? Você tem oferecido o seu serviço como um culto a Deus? Porque a gente cansa no serviço. Quem concorda comigo que a gente cansa? Quem não concorda, Gisela, recruta para o Bikids.
Quem fala assim, não, servir a Deus não cansa. Be kids, be kids, be kids, be kids. Gente, cansa muito, não cansa? Mas sabe, quando eu estou olhando para isso como um culto sendo oferecido, esse cansaço é secundário, porque as coisas não estão sendo feitas na minha força, mas na capacitação que Jesus tem entregue a mim. E aí eu tenho entregue. Amém? Por último, já não é mais uma pergunta, eu queria te dar um conselho. Aceita o custo, porque vai te custar algo. Aceita o custo. Paga o preço. Faz isso de forma consciente. Dá prioridade ao serviço a Deus, de forma intencional e consciente. Sirva a teu irmão transmitindo o amor de Jesus. E deixa ele cuidar do resto. Experimenta. Eu acredito que vai mudar muita coisa. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem não só se mostrado a essa igreja, Senhor, mas o Senhor tem amado essa igreja de forma muito clara. Senhor, obrigado porque o Senhor tem trazido aos nossos corações, Senhor, não só a obrigação, mas um sentimento e o querer transmitir aos irmãos aquilo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, que essa intenção, ela preencha a mente e o coração de todos os servos do Teu reino, mas hoje pedimos especificamente pelos servos aqui da Igreja Batista do Bingen, Senhor. Todo aquele, Senhor, que Tu trouxe para cá, para servir e para fazer parte daquilo que Tu já está fazendo no Teu reino aqui nesse lugar. Senhor, que o coração deles seja invadido, seja cheio do Teu amor, Senhor. Nosso coração não cabe, ó Pai, e que isso transborde em serviços ao meu irmão. Senhor, que cada irmão aqui da Igreja Batista do Bingen olhe para o seu irmão como quem está olhando para o próprio Cristo. Senhor, que cada ação feita aqui, Senhor, seja uma ação de transmissão e recebimento do Teu amor. Que Teu amor seja sentido aqui dentro, ó Pai. Senhor, que quem não Te conhece entre por aquela porta e seja, Senhor, contaminado, ó Pai, com o Teu amor que é vivido aqui dentro. Senhor, que como a igreja primitiva fazia, ó Pai, que nós façamos também. E que o Senhor esteja agregando, Senhor, a esse ponto do Teu reino, aqueles a quem o Senhor quer salvar. Senhor, levanta líderes para essa igreja. Levanta servos para essa igreja, levanta ministérios nessa igreja, Senhor, mas tudo isso, ó Pai, para honrar e engrandecer o Teu reino, que o Teu nome seja sempre o foco de todo louvor, adoração e serviço prestado nesse lugar. Nós somos muito gratos, Senhor, porque o Senhor já tem feito, e somos gratos, Senhor, porque nós temos a certeza que o Senhor vai fazer aqui é muito maior do que nós conseguimos pensar e imaginar. Muito obrigado, em nome de Jesus nós oramos. Amém.